inverter essa história por causa da distância, pelo Ceni ter estreado, ter números bons de 2 vitórias e 1 empate, mudou o astral do clube? Eu acho que tem. Tá em e aberto? Passa também pelo Inter. Claro que a vantagem é considerável, né? Ter vencido fora de casa, poder especular, que é uma característica da equipe. Dentro de casa até é um time que tenta propor mais, principalmente depois que o Lindoso entrou, a necessidade dentro de alguns jogos no Brasileiro. Mas acho que o Cruzeiro hoje tem muito mais chance do que se tivesse permanecido da forma como atuava e a espiral negativa, né, que se encontrava. Acho que... E o Inter ainda tem uma questão, né? A eliminação na Libertadores é um baque. Sim. E aí no final de semana contra o Botafogo foram os titulares para campo. Sim. Né? Pela necessidade de resultado, pelo que tinha sido, não vou falar em vexame, mas um resultado muito atípico, que com um jogador a mais contra o Goiás sofreram uma virada dentro do Campeonato Brasileiro. Então é um período meio nebuloso para o trabalho do Odair. Eliminação de Libertadores, essa derrota para o Goiás, o uso dos titulares que força um grupo de jogadores que já está numa batida pesada na temporada. Então o Inter que a princípio para mim descansaria no sábado, Sim. no jogo à noite. Mas não, tirando o Nico Lopes que não tinha jogado como titular a partida na Libertadores, veio o time inteiro. Para vencer o Botafogo, se afirmar no Campeonato Brasileiro, mas em compensação não ter um momento de descanso pós-eliminação e para concentrar forças, né, e as fichas. Foi um 3-2 pro Botafogo, foi né? Pesado, Foi jogo pesado. corrido até o final. Eu acho assim, quando o árbitro apita o fim desse primeiro jogo, eu acho que nem o Mano acreditava que o Cruzeiro pudesse ser campeão, tanto é que no vestiário ele anunciou que estava saindo. Né? Então, naquele momento ali, o Inter estava na final. Nessa distância aconteceram algumas coisas. Quer dizer, o Inter teve um confronto muito desgastante contra o Flamengo, desgastante pelo jogo, pelo tipo de jogo que foi e pela eliminação. Não é o mesmo Cruzeiro, não é o mesmo Inter. Não é o mesmo Cruzeiro, não é o mesmo Inter. Agora, é evidente que a vantagem de 1-0, né, que obriga o Cruzeiro necessariamente a vencer lá no Beira-Rio, não é fácil vencer no Beira-Rio. Né? E uma coisa é o Internacional jogar contra um time que se encontrou, um time que hoje é muito poderoso como o Flamengo. O Cruzeiro não é tão poderoso. O Inter não entra talvez com tanto... não gosto da palavra medo, mas não me vem outra. Mas ele sabe que dá para encarar o Cruzeiro, um time que está na altura dele. E aí o Odair sabe jogar assim. Então eu acho que o Inter continua favorito, mas é um jogo que, a meu ver, está mais aberto do que o outro, do que o Grêmio e Atlético. Talvez o Cruzeiro entre mais leve, né? Porque o técnico mudou, os resultados melhoraram, ele sabe que é difícil, a responsabilidade talvez esteja mais pro lado do Inter confirmar o resultado, né? O lado emocional pode pesar nesse sentido. Se o Cruzeiro não avançar, ninguém vai cobrar nada do Rogério. É isso. E a gente sabe, você tem a percepção de que o torcedor do Cruzeiro não vai se acabar porque ele se acabou, né, no primeiro jogo. Ali foi o baque maior foi lá, né? Então, agora o que vier é lucro, né? O que vier é lucro. E é muito melhor você jogar assim. Ó, a gente tem o espião estatístico aqui para trazer mais elementos para nossa resenha na mesa. Então vou pedir para a nossa produção rodar. E aí a gente na volta continua falando sobre esse duelo amanhã da Copa do Brasil. Entre o fim da Copa do Brasil e o primeiro jogo da semifinal, Inter e Cruzeiro jogaram 9 vezes. O momento do Colorado era muito melhor. Não à toa, Mano Menezes deixou o comando do Cruzeiro logo após a derrota para a equipe de Odair Hellmann. Fundo da rede do Cruzeiro! Só que agora o jogo virou. Às vésperas do confronto que decidirá o finalista da Copa do Brasil, o cenário cruzeirense parece mais favorável. Daquele 1-0 para cá, o Cruzeiro de Rogério Ceni não perdeu e o Inter caiu de produção e da Libertadores. Essa queda de rendimento do Colorado passa pelo desempenho defensivo. O número de gols sofridos dobrou entre os jogos de ida e volta. Outro fator decisivo é a fase de Paulo Guerreiro. Ele foi para o jogo de ida no Mineirão com a moral de ter sido o cara da classificação contra o Nacional pelas oitavas da Libertadores. A bola procura Paulo Guerreiro! Desde então, o peruano não balançou mais as redes
e vive o seu maior jejum desde que chegou ao Inter. A boa notícia é que na última rodada do Brasileirão, Nico Lopes encerrou um jejum que atingiu incríveis 24 jogos. Desencantou! Do outro lado, a evolução cruzeirense desde a chegada de Rogério Ceni também tem ligação com a confiança do homem-gol. Fred enfrentou uma sequência de 16 jogos sem balançar as redes. Mas agora já são 2 gols nos últimos 3 jogos. A melhora de Fred se estende para todo o setor ofensivo. Entre os jogos da semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro mais do que quadruplicou a sua média de gols. Só que, independentemente dos momentos, fato é que o Inter larga na frente em uma decisão que está mais aberta do que nunca. Vou mandar um WhatsApp pro Ceni aqui, que ele tá suando muito, cara. Tem que usar tecidos mais leves na beira do campo. Rogerião, vou mandar aqui. Ó, como a gente falou aqui um pouco antes, tem um cenário diferente mesmo para a volta, como o Espião mostrou, né? O Inter tem queda do desempenho defensivo, a defesa do Inter sempre foi tida como uma das melhores do Brasil nos últimos anos, né? E o Guerreiro, que também vinha muito bem, com a fome de gols depois do tempo que ficou suspenso, deu uma piorada também, né? É que passa um pouco... O momento do Flamengo é superior ao do Inter. E aí, se esses 2 jogos entram na balança, o Guerreiro tem 2 jogos sem marcar contra o Flamengo, encaixotado na marcação do Rodrigo Caio e do Pablo Mari. A defesa sofre com uma produção ofensiva. Não sofreu tanto enquanto jogou de maneira mais resguardada, digamos, no jogo no Rio. Quando minimamente se expôs, tomou 2-0 e sofreu um bocado tendo que mandar no jogo na partida de volta no Beira-Rio. Então, o natural dentro da temporada é, à medida que o desafio aumenta, que o patamar vai se elevando, algumas equipes elas dão a resposta que se espera, ou a resposta positiva, e outras não. Eu acho que o confronto contra o Flamengo foi pesado para o Inter nesse sentido. O Cruzeiro ele tem uma melhora de rendimento, mas ele não passa por esse momento. Ele já está eliminado das competições de mata-mata, ele tem jogos de Campeonato Brasileiro para se recuperar. Teve até um grande confronto, o jogo contra o Santos, né? Sim. Mas a expulsão muito cedo muda muito o desenho da partida e facilita a vida do Cruzeiro atuando como mandante. Mas para mim pesa muito isso. A temporada vai andando, o desafio vai aumentando e nem todo mundo vai responder à altura. Acho que é mais possível, como o Gonza disse, o Inter se afirmar num confronto contra o igual. Mas ele não entrou em igualdade de condições contra o Flamengo nos confrontos de Libertadores. O Flamengo tá muito forte também, né, cara? Tem que dar um desconto pra... Pô, gerou uma crise no Palmeiras que acabou com a demissão do Felipão, né? A nuvem negra foi pra cabeça do Inter pela eliminação da Libertadores porque pegou um Flamengo que tá muito forte, né, cara? Sim. Depois dos reforços, pós-Copa América, com o Jesus lá, até foi tema do Acabou a Brincadeira esses dias. Eu tomei uma surra histórica do Cereto. 76-24% que eu defendi que o protagonismo era dos jogadores, o Cereto que era de Jesus. A torcida do Flamengo está em lua de mel com o momento do time e com o técnico. E aí é normal que contra o Flamengo, hoje, no retrato de agora, fique difícil para os times, né, cara? É isso. E pesou muito para o Inter, porque o Inter fez um primeiro jogo muito parecido com o que foi o primeiro jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Primeiro tempo fechado, impedindo o adversário de criar. O Flamengo com um repertório ofensivo muito maior do que o do Cruzeiro. Ainda criou uma oportunidade clara, mas 2, 3 dentro do primeiro tempo. E à medida que o segundo tempo foi avançando e o Flamengo encontrava dificuldade para criar, mesmo que o segundo tempo do Flamengo tenha sido mais solto, com o Felipe Luiz vindo por dentro, armando a equipe e participando da construção dos gols, acho que esses espaços só aparecem porque o Inter faz um jogo tão parecido com o que foi contra o Cruzeiro, que ele também começa a andar para frente. E ainda mais na Libertadores, que ainda tem um gol qualificado. Né? O gol fora de casa valeria muito pro Inter. O Inter começou a andar para frente. E a jogada do gol, o primeiro gol, é inexplicável, porque o Edenilson arranca com a bola para fazer uma jogada, digamos, individual, com o Moledo completamente fora de posição, né? O Moledo não está alinhado, não está próximo ao Cuesta. O Flamengo rouba a bola e tem um mano a mano no Bruno Henrique com o Cuesta na jogada do primeiro gol. Então, um passe do Everton Ribeiro que é qualquer coisa de diferente. Com 2 metros de perna para correr, exatamente, né? Parece o Papaléguas. Não dá para dar espaço para esse time do Flamengo. E o Inter deu espaço porque acreditou que seria possível sair com um gol marcado no Maracanã, e aí na partida de volta ele já começa. O primeiro tempo é todo do Flamengo, né? No Beira-Rio. O Inter ele faz 1-0 numa bola parada, forçando o jogo, encurtando o espaço, mas o primeiro tempo é desesperador, eu imagino, para o torcedor do Inter. E essa questão do gol
do gol qualificado, ela é fundamental, porque, por exemplo, no mata-mata do Inter contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, que não tem isso, o Palmeiras ganha em São Paulo e no Beira-Rio o Inter vai embora, vai para dentro, até conseguir a classificação. Contra o Flamengo, não dava para ir muito para dentro, porque se ele tomasse um gol, acabava o jogo, como acabou. Quando o Flamengo empata o jogo, acabou. Você fica no mata-burro ali, né? Exatamente, você fica, mas não pode ir muito, você tem que tomar cuidado. Então, contra o Cruzeiro, não tem isso e ele ainda tem a vantagem. Então, eu acho que ele vai... A questão toda aí que você não pode cravar que o Inter vai avançar, que a possibilidade de ter um Grenal também é um fator de motivação absurdo, é porque o Cruzeiro melhorou. O Cruzeiro dá para fazer frente. Ou a deixa que você me deu para falar do cenário do Cruzeiro, que ao contrário do Inter, que deu uma pioradinha, o Cruzeiro tem um cenário diferente pro lado bom. O Ceni segue invicto, são poucas partidas, né? Mas segue invicto. O Fred, que estava numa nhaca danada, volta a marcar, né? O ataque sobe de produção. Então, no gráfico ali, talvez seja um jogo, como a gente falou antes, emocionalmente mais tranquilo para o Cruzeiro, que vai de franco atirador ali, né? E a busca por rejuvenescer e por trazer mais leveza para a construção do time. É óbvio que já passa muito próximo do que fazia no Fortaleza e agora com mais qualidade individual, por sair trocando passes desde o campo de defesa, por se instalar no campo do adversário com a posse de bola. É um time mais arejado nesse sentido. Mas também uma busca por jogadores mais leves. Para você ter movimentação com o David por um lado e com o Pedro Rocha, o Maurício recebendo oportunidade, que já estava recebendo com o Mano, mas num contexto diferente. E isso facilita a vida do Fred também, né? Quanto mais estático ficava o Cruzeiro e maior era a draga, pior para o camisa 9, que já não tem muita mobilidade mais como marca e não conseguia nem encontrar chance de marcar. Não é que estava perdendo gols, o Cruzeiro quase não criava. O cara fica com a fama de cone, às vezes, injusta. Aconteceu a mesma coisa na seleção, na Copa, isso. quando ele apanhou um bocado. A bola não chega no cara, o cara vai fazer o quê? Então, assim, as escolhas do Rogério passam por isso. Rejuvenescer, deixar a equipe mais leve, mais solta e mais capaz de ter a bola dentro do campo do adversário. Tudo isso aproxima o Cruzeiro da possibilidade de tentar reverter. Mas é uma boa vantagem do Inter. Em contrapartida, o volante Patrick, com seu bigode do século XIX, garantiu que o Inter já se recuperou da eliminação da Libertadores pro Flamengo. Vamos ouvir o jogador aí. É jogar para vencer, né? A gente tem a vantagem do empate, mas a gente não tem que se apegar a isso, a gente tem que jogar para vencer a partida, fazer o que a gente vem fazendo dentro do Beira-Rio. Sobre a eliminação já passou, a gente já não está pensando mais nisso. A gente ganhou o jogo do final de semana pelo Brasileiro e está motivado para esse jogo de hoje, de amanhã. Já queria jogar hoje, tá vendo? Agora vamos ouvir o Fábio, que fala sobre a possibilidade da disputa de pênaltis. O Fábio que pegou o pênalti do Pikachu agora no Campeonato Brasileiro, nessa rodada, né? Fábio, um mito / monstro do Cruzeiro. Fala aí, goleirão. O pensamento é resolver da melhor forma possível no tempo normal, né? Mas nós sabemos que o jogo é difícil, que a gente tem que primeiro tentar fazer uma vitória simples e ver o que vai acontecer em decorrência dentro do jogo, né? Para que a gente possa aproveitar as oportunidades que o jogo te favorece, né? Mas sempre com o pensamento de ganhar primeiro e depois a gente conseguindo esse primeiro passo, se for para as penalidades, aí é todo mundo focado, concentrado, se iguala, né? Muito, né? Tanto para o Cruzeiro como para o Inter, que tem bons batedores, também tem o Lomba que se destaca nas penalidades, então acho que vai ser bastante equilibrado se chegar a esse ponto. Então, se for para pênalti, talvez o Cruzeiro também fique mais confortável, né? Porque o Inter vai estar derrotado e o Cruzeiro tem o Fábio. Não que o Lomba não seja um ótimo goleiro, mas o Fábio, né, já provou muitas vezes que é decisivo nesses momentos. A disputa de pênalti vai ter significado uma derrota do Inter no tempo normal. Isso geralmente é um peso, né? Ainda mais jogando em casa. Não é impossível que o Cruzeiro consiga devolver a derrota da primeira partida. E a partir daí você tem um Fábio no gol. Claro, não dá para cravar, a Libertadores mostrou isso. O River colocou aí 5 na casinha e eliminou o Cruzeiro. Mas o Fábio é sim um cara que impõe um certo respeito
na marca do pênalti, né? Não dá para cravar, mas na Libertadores, no jogo de ida, ele intimidou o Prato. Sim. Claramente o Prato não quis bater o pênalti. Ah, não, porque ele conhece a minha característica. Uma ova. Uma ova. Porque senão se fosse o Messi que fosse bater o pênalti, o Messi talvez conhecesse a característica dele e o Messi ia bater. Então, o Fábio é um jogador que, não só como nos pênaltis, durante o tempo normal é um baita goleiro, mas na cobrança de pênaltis ele é um jogador que intimida o adversário. E aí você soma o fato de, se for para os pênaltis, o Inter terá perdido. Você vai ter um clima no Beira-Rio, você vai estar com o Beira-Rio lotado e o jogador do Inter vendo aquele povo lá, achando, meu Deus, vamos perder de novo, vamos ser eliminados de novo dentro de casa. E você olha pro gol, tá o Fábio. Então, na boa, se fosse o Inter, eu não deixaria ir para os pênaltis. Não deixaria. É mesmo, o Fábio nem precisou falar nada pro Prato ficar intimidado, né? Só o fato dele estar presente ali, só melhor não bater, esse cara me conhece. Vou ficar e o River perdeu, não foi o Prato, mas o River perdeu o pênalti. Matias Soares bateu para fora. Por isso a partida ficou em aberto na volta. Isso é o mais impressionante. A gente falava do Mano e agora fala do Cruzeiro. Uma fase horrorosa do Cruzeiro com o Mano. O time se classificou contra o rival na Copa do Brasil. Bem ou mal, tá vivo na semifinal. Uhum. Quase passou na Libertadores, sem jogar nada. Quase passou na Libertadores. Faltaram 2 pênaltis, né? Um a favor e um contra. Então, assim, é o competitivo ao máximo, mesmo na pior fase. E é daí que vem o sucesso também dos trabalhos do Mano. Quando não vai por bem, em tese, como nas campanhas anteriores de Copa do Brasil, ele consegue ir na empurrança, digamos, né? Ele consegue ir mesmo com rendimento bem abaixo. E isso é muito característico do nosso futebol. Dá pra destacar desempenho e resultado. Dá. Até o Palmeiras era uma prova disso, né? Desde o estadual, não estava jogando bem, né? Começou melhor o brasileiro, mas muitas vezes a gente entrou no ar falando: o time do Palmeiras não está convencendo dentro de campo, o desempenho não é bom. Ao contrário do Fluminense, que às vezes o desempenho era bom, mas o resultado não vinha, né? Sim. É simples, assim. Aqui é muito comum, porque tem muito a ver com qual trabalho é mais consolidado. O Mano bateu 3 anos de Cruzeiro. Né? Então, assim, com toda a dificuldade que foi essa reta final de trabalho, ainda assim você está falando de um cara que tinha um elenco na mão, que conseguia, de certa forma, diminuir os riscos dentro dos confrontos. Saiu porque quis, aparentemente, né? É impressionante, assim, porque o Cruzeiro não estava jogando nada e tá aí, né? Bem ou mal, a um gol de brigar nos pênaltis por uma classificação de Copa do Brasil para mais uma final, a 3ª seguida, né? Seria uma marca impressionante. Vamos fazer... Você falou só uma observação, uma curiosidade, você falou no Fluminense, como eu acharia interessante de ver como ia funcionar um time com o elenco do Palmeiras e uma proposta como a do Diniz, se fosse possível esse casamento. Que o Diniz vinha cumprindo várias etapas, né? Ele fez isso bem com um time sem tradição em São Paulo, trabalhou em times grandes no Campeonato Brasileiro, mas sem elencos muito recheados. A curiosidade é essa, ver o Diniz agora com um open bar de craque como tem Flamengo e Palmeiras. A resposta tinha que ter sido melhor no meio do caminho. Tinha que ter sido melhor. E eu acho, para mim, principalmente no Atlético. No Atlético, verdade. Que traz uma estrutura e traz um número de jogos restrito por não jogar o estadual com a equipe principal. Então, assim, ele podia ter ido a fundo na proposta e atingido resultados menores. No Fluminense, a gente sabe da dificuldade. Salário em dia, de um grupo mais restrito, que até dá boas opções ofensivas no trabalho, mas que era desequilibrado com relação à linha defensiva. Muito jogador saindo, né? Sim, que rodou elenco dentro da temporada. Não foi a realidade do Atlético. Então, achei